Olá, pessoal, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sempre a sua família. Eu sei que você que nos acompanha aqui tem sonhos, pedidos, projetos, uma vida ideal na sua cabeça, um casamento ideal. Claro, nós idealizamos, imaginamos o casamento dos sonhos. Imaginamos o trabalho dos sonhos, a família dos sonhos. Mas nós não vivemos nos sonhos, nós vivemos na realidade. E na realidade, para alcançarmos os nossos sonhos, nós temos que quebrar barreiras. E a maioria dessas barreiras estão dentro de nós. Nós pensamos que a barreira está fora, nas pessoas, no mundo, que a barreira é outra coisa, é espiritual, é o diabo, é o demônio. Só que a barreira que nós temos que derrubar para realizar sonhos, para alcançar talvez algo que se aproxime do ideal, casamento que se aproxima do casamento dos sonhos, é romper barreiras mentais, emocionais e espirituais que nós temos aqui, olha, na nossa mente. E por causa dessas barreiras, muitas vezes as pessoas acham que elas não podem alcançar determinada coisa. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, fique comigo até o final desse nosso vídeo. Aproveite, você que está aqui pela primeira vez, ou você que já nos acompanha há algum tempo e ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Inscreva-se, toque no sininho das notificações, ative as notificações. E se você quer ajudar o nosso canal a crescer, a desenvolver, que essas mensagens cheguem a mais pessoas, então, sempre que você vier, deixe a sua curtida nesse joinha que está embaixo. Toca no joinha para que esse vídeo seja recomendado para pessoas que realmente precisam ouvir tudo isso que nós estamos falando aqui, tá bom? Muito bem. A palavra de Deus é a nossa fonte de direção, de norte. Sim, é ela que norteia o nosso caminho, as nossas escolhas, as nossas decisões. Se você tem outra fonte de busca de informação a respeito do futuro, ou das atitudes que você tem que tomar, ou das ações que você tem que escolher, e não é a palavra de Deus, então isso explica porque muitas vezes você está perdida, porque está perdido. As pessoas ouvem a voz dos seus companheiros, a voz dos seus amigos, não ouvem a voz da experiência milenar que está descrita na palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Quando Salomão morreu, o seu filho assumiu o trono de Israel. E o povo de Israel veio até ele, pedindo que ele reduzisse a carga dos impostos que Salomão tinha imposto sobre o povo. As pessoas estavam ficando pobres. Sim, Israel estava ficando pobre. A carga de impostos era muito alta. Então, o povo veio até o novo rei, o príncipe, e disse: nos ajude a sobreviver, reduza os impostos do povo. A carga que o teu pai colocou sobre nós é muito pesada. Então ele disse: olha, vão embora e retornem amanhã que eu vou dar uma resposta para vocês. Então ele chamou os anciãos, que eram os mais velhos, aqueles que davam conselhos para o pai dele.
e disse para eles: olha, o povo me procurou e disse isso, isso e isso. O que eu devo fazer? E os anciãos disseram: olha, se você ouvir o povo e atender o pedido deles, esse povo vai admirar você e vai te servir. E tudo que você disser, esse povo vai fazer. Esse foi o conselho dos anciãos: atender o povo, ajudar o povo. Ele despediu os anciãos e chamou os jovens que cresceram com ele. Os amigos da infância, os amigos que brincavam com ele, da adolescência, que saíam e tudo. Ele chamou esses amigos e perguntou a mesma coisa para eles. E os amigos disseram para o filho de Salomão: olha, diz para esse povo o seguinte: o meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Então, se o meu pai castigou vocês com tal coisa, eu vou castigar muito mais. Então parem de reclamar e vão trabalhar. Você sabe qual foi o conselho que ele escolheu? Dos anciãos ou dos jovens? Ele escolheu o conselho dos jovens. E quando ele falou com o povo essas palavras duras, ele perdeu o reino. 10 províncias, 10 estados, 10 tribos de Israel se separaram e elegeram um novo rei. E ele ficou só com 2 tribos de Israel. Tudo por quê? Porque a fonte de informação dele não foi a sabedoria antiga, mas foi os companheiros dele, os amigos dele. E ele foi teimoso naquilo ali, ainda vendo que o seu país estava sendo dividido. Ele teimou naquela ideia, ele teimou naquele pensamento. E Deus não apoia a teimosia. Você está entendendo? Ser teimoso é você insistir em algo que você já viu que não dá certo. Insistir em um relacionamento, um namoro, um noivado, que você vê que não está dando certo, que não está funcionando, que não está te fazendo feliz. É insistir num trabalho, insistir num comportamento que não está te ajudando. Mas a pessoa, ela continua insistindo nesse tipo de comportamento e ela diz: não, mas eu sou assim e quem quiser estar comigo me aceite desse jeito. Essa teimosia afasta a todos. Essa teimosia cria inimigos. Sim, amigos, potenciais amigos, se tornam inimigos. Muitas vezes os filhos tornam-se inimigos dos pais, porque os pais são teimosos em insistir em um comportamento que eles estão vendo que está fazendo seus filhos infelizes. Mas eles não procuram aprender a mudar, buscar a sabedoria milenar na palavra de Deus, buscar o conhecimento de pessoas mais esclarecidas nesse assunto, de criar filhos, de ter um relacionamento, como se comportar com seu marido, como se comportar com a sua mulher. Uma pessoa entrou em contato comigo e falou, pediu oração pelo casamento, e nós estamos orando. E essa pessoa disse: será que tem jeito o meu casamento? Porque nós já nos separamos várias vezes. Esse rapaz me perguntou. Eu disse para ele: tudo tem jeito, mas só tem jeito se a gente mudar. Se a pessoa não reconhece os seus erros, e na hora que eu perguntei por que separou tanto, por causa de discussões normais de casal. Não, me desculpe, mas ninguém se separa 3, 4, 5, 6 vezes por causa de discussões bobas de casal. O que faz as pessoas se separarem
é quando o respeito acaba. Não é a discussão em si, mas é a falta do respeito de um para com o outro. Quando nas palavras a pessoa demonstra desprezo pela outra, ou demonstra desrespeito pela outra pessoa, com xingamentos, com realmente desprezo, tratar mal, denegrir, difamar. Claro que isso vai matar um relacionamento. É um comportamento. É um comportamento que a pessoa não consegue mudar, ela não consegue sair. É como eu falei no começo, uma barreira que ela tem na sua mente que a faz ser desse jeito. Ela não consegue mudar. Alguma coisa aconteceu na sua primeira infância, alguma coisa aconteceu na sua vida que te fez ter esse tipo de comportamento e faz você teimar nessa forma de ser. Enquanto você teima, a pessoa teima nessa forma de ser, nesse comportamento nocivo, nos seus relacionamentos pessoais, ela vai levar isso para o trabalho. Ela vai levar isso para o trânsito. Vê essas pessoas que brigam no trânsito, xingam os outros, que ela nem conhece. Ela tem um desprezo pela vida humana, como se a vida não valesse nada. Então isso vem lá da infância. Só que você tem que perceber, tem que parar e perceber que tudo está dando errado para você. Que tudo está dando errado na sua vida. Quando você percebe isso, então tem que parar, pensar e refletir no seu comportamento. Não é? A moça, por que ela sempre escolhe um homem cafajeste? Por que ela sempre se interessa por homens que atraem, por homens que tratam ela como lixo? E ela sai de um relacionamento e vai para outro relacionamento, ela tem um problema de autoestima. Ela aceita, se submete a esse tipo de tratamento, a esse tipo de vida que ela está tendo, porque talvez ela acha que ela merece isso. Algo na sua mente a faz pensar que ela é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, é uma pessoa que merece ser tratada desse jeito, e a pessoa aceita aquilo, se conforma com aquilo. A primeira barreira que tem que cair é a barreira da sua mente. E isso só acontece com inteligência. De você refletir naquilo que está dando errado, continuamente está dando errado. Você pode mudar de vida, mudar de casa, pode mudar de casamento, mudar de marido, mudar de mulher. Você pode trocar várias coisas na tua vida, várias peças na tua vida. Você pode repaginar a sua aparência, mas se o comportamento continuar sendo o mesmo, os resultados vão ser os mesmos. Com um homem diferente, com uma mulher diferente, com um patrão diferente, os resultados vão ser os mesmos. Então, o comportamento precisa mudar. Então, para isso, você precisa sim buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda espiritual, você precisa ouvir pessoas que falam isso que eu estou falando aqui. Nesses vídeos que eu faço aqui ao meio-dia, eu não tenho como me aprofundar muito nesse tema. Mas em breve, com o tempo, nós vamos ter como fazer isso, e obviamente não vai ser aqui para todo mundo, tá? Vai ser algo mais aprofundado, uma aula mais profunda para aqueles que querem realmente aprender a moldar o seu comportamento com sabedoria, com inteligência e principalmente com a presença de Deus. Porque sem o auxílio do Espírito de Deus, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue mudar, porque essa barreira que você tem na sua mente, que não deixa você mudar teu comportamento, ela é a tua fraqueza. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos assiste, quer dizer, nos auxilia
na nossa fraqueza. Então você escolhe, você aprende que precisa mudar, mas diz: eu não consigo. Essa barreira tem que cair. Mas tudo começa com uma decisão. E nessa decisão você convida o Espírito Santo para te ajudar. Ele não vai fazer tudo, ele vai te auxiliar nessa mudança. Ele vai te auxiliar no passo a passo, onde você vai aprender a se valorizar, onde você vai aprender a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a vontade de Deus. Quando você faz isso, então ninguém, nem nada, te leva a fazer algo que desagrade a Deus, porque a vontade dele, a palavra dele está em primeiro lugar para você. Então você não vai ferir, não vai magoar, você não vai sair da presença de Deus. Esse é o primeiro. E segundo, em segundo lugar está você. Em segundo lugar não está teu filho, não está teu marido, não está tua mulher. Em segundo lugar está você. Depois de você estão os outros. Quando você aprender que essa é a escala, né? Porque às vezes falam Deus, pátria, família, ou Deus, família e obra. Não, primeiro é Deus, depois você, depois família e depois o resto. Primeiro Deus, segundo você. Então, você está num lugar que continuamente está te machucando, continuamente está te ferindo. Então, aquele lugar já não é para você. Aquilo está te fazendo mal. Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma igreja, um ministério que você frequenta ou trabalha, aquilo está provocando ansiedade em você, está provocando depressão. Então você tem que fazer uma escolha e dizer: não, eu não posso mais ficar assim. Ainda que venha aquele pensamento: mas eu vou perder o meu trabalho, mas e o meu salário? Então, não tome nenhuma atitude precipitada. Você faz as coisas com inteligência, se projeta, envia currículo para outros lugares, para outros trabalhos, visite outras igrejas, outros ministérios, conheça outros lugares, para então você fazer a sua escolha com o pé no chão e não ficar na mão. Você precisa usar a sua inteligência. Então aprenda isso. Na escala de valores, primeiro está Deus, a vontade de Deus. E segundo está você. Você, o seu bem-estar emocional, espiritual, físico, está você. Porque se você não está bem, tudo à sua volta vai ficar mal. Se você não estiver bem, então você vai transmitir uma energia para o seu entorno. Vai emitir uma energia ruim para os seus irmãos, para o seu marido, para o seu trabalho. Tudo vai estar ruim. Então você tem que estar bem, você tem que estar contente, tem que estar alegre. Então você tem que buscar coisas que te deixam desse jeito. Dessa forma, sempre seguindo essa escala. Primeiro Deus, nada fora da presença e da palavra de Deus. Porque no momento que você precisar de socorro, de ajuda, quem vai te ajudar é o Espírito Santo. Mas isso não vai acontecer se ele não estiver em primeiro lugar, em primeiro plano na sua vida. Entendeu? Então, não seja teimosa, não insista em coisas que só te fazem mal, que só te prejudicam, que só te mantém nessa mesma situação, tempos e tempos, ano e mais ano, e você continua nessa mesma situação. Mas, por outro lado, seja perseverante naquilo que é bom. Seja perseverante na mudança, porque a perseverança também é uma insistência. Assim como a teimosia é uma insistência negativa, a perseverança é uma insistência positiva. Quando você decide mudar, não vai ser fácil. Quando você descobre que comportamentos você tem e em que momentos você tem esse tipo de reação, esse tipo de comportamento,
E você começa a se conter. Vai ser difícil, vai ter momentos que você vai errar, que você vai falhar. Sim, eu sei, acontece, é assim mesmo. Mas você vai mudando pouco a pouco. Se nos momentos, por exemplo, o rapaz quer deixar as drogas, ele começou a pedir a Deus, começou a se afastar das drogas pouco a pouco, ou da bebida, por exemplo, foi se afastando, foi deixando e tudo. Só que aquilo que o levava à bebida continua dentro dele. Continua dentro dele. A frustração que ele sentia, a ansiedade que ele tinha, aquilo está ali ainda. Ele está tentando controlar isso, se afastar um pouco daquilo. Mas digamos que no meio dessa batalha aconteça algo, uma outra frustração, a perda de um ente querido, uma tristeza muito grande, e aí ele vai e toma outro gole, ou ele vai e se injeta de novo aquela droga, e naquele momento ele se sente um fracassado, um derrotado. Ele diz, olha, não adiantou nada eu passar todo esse tempo limpo para depois acontecer isso, fazer isso. Não entendo. Pode ter momentos de deslize nessa batalha, nessa luta pela mudança, pode ter momentos de deslize, momentos de queda, mas você não pode ficar caído. Perseverar é você, cada vez que te derrubarem, você se levantar. Até ninguém conseguir mais te derrubar, até o teu inimigo se cansar. Você vai dar canseira no teu inimigo e você vai derrubar essa barreira pela perseverança e com o auxílio do Espírito Santo, que você tem que chamar ele para te ajudar. E lembrando da regrinha que eu disse, primeiro Deus, segundo você, depois o resto. Se você mudar essa barreira, se você mudar essa regra e disser, não, primeiro eu, segundo Deus, então vou fazer primeiro a minha vontade e depois eu faço a vontade de Deus. Não. Ah, não, primeiro são os meus filhos, primeiro meu marido, primeiro meus amigos, depois eu. Não, está errado. Essa regra da sua cabeça está errada. Primeiro Deus, segundo você, depois o resto. Se você começar a treinar isso na sua cabeça e perseverar nesse pensamento, Deus vai te ajudar nessa mudança. E aí você não vai se calar diante de ofensas, você não vai se sujeitar a humilhações, a injustiças, você não vai aceitar humilhações e continuar ali para ser mais humilhado, dizendo, me humilhe mais. Como muitos ensinam, né? Não, mas se te baterem na tua cara, se te baterem na face, dê-lhe a outra face. Né? Se te baterem na direita, oferece-lhe a esquerda. Um dia eu vou explicar para você o que isso significa, tá? Mas eu vou dar um apanhado aqui rapidinho. Oferecer a outra face, em um dos sentidos dessa explicação, é o seguinte: eles te bateram na face, então trouxeram violência para você, trouxeram ódio, trouxeram seu ódio, a violência, a injustiça. Oferece-lhe a outra face, é a face do perdão, da misericórdia, da empatia, da compreensão. Essa é a outra face que você vai oferecer, tá entendendo? E nessa outra face que você oferecer, eles não vão conseguir bater. Por isso Jesus disse, oferece-lhes a outra face, porque aí eles vão ver que eles não podem resistir a você. Então, não é questão de você se sujeitar e deixar que te batam, que te maltratem. Não. É questão de você mostrar que você é maior, que você é superior àquilo, que você é mais inteligente do que tudo isso. Tá bom? Quero orar por você. O vídeo está se estendendo muito. Pedir a Deus para te abençoar, para te ajudar. Então, a síntese de hoje é: não seja teimosa, seja perseverante. E siga a regra. Primeiro Deus, depois você, em seguida o resto. Ok? Se você tiver a água na mão, o copinho, a caneca, segure na mão, feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu oro
por cada pessoa que ficou comigo até agora, nessa oração do meio-dia. Eu oro, meu Senhor, por cada mãe, cada filha. Eu oro por cada pai, cada trabalhador. Por essa mulher solitária, por essa esposa que se sente viúva de marido vivo. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que ela tem uma barreira na sua mente e que não consegue derrubar e que ninguém fala para ela sobre essa barreira, como eu estou falando aqui. Eu peço que o teu Espírito vá ao encontro dessa criatura para libertá-la, para mostrar o caminho da mudança. Porque se essa barreira não cai, então a vida da pessoa se torna um poço de sofrimento, de doença, de enfermidades crônicas, físicas, mentais. Ajuda essa criatura, Espírito Santo. Vai ao encontro de todos aqueles que estão passando por esse momento. E na mudança de comportamento vai acontecer a mudança financeira, vai acontecer a mudança no casamento, vai acontecer a transformação em tudo que envolve a vida dessa criatura. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Senhor. Consagra esta água para que todos os que dela beberem recebam a tua força, a força para lutar e para vencer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Tenho certeza que Deus, Ele já atendeu a nossa oração e Ele está fortalecendo você. Amém? Pode deixar o teu amém aqui. Deixa aí o teu amém, escreve aqui. Rapidinho, gente. Amém, eu creio, eu tomo posse. Isso é muito importante para eu saber que você entendeu o que a gente falou. Se você pegou o vídeo começado, pegou o vídeo pela metade, ele vai terminar agora. Você volta do comecinho, vê todo esse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no story do Facebook, do Instagram, para outras pessoas também verem. Mande nas mensagens para quem você acredita que precisa ouvir isso aqui, tá bom? Pessoal, quero convidar você para visitar o nosso site www.igrejarealoficial.com. Ali nós temos uma galeria de filmes muito bacanas, filmes gratuitos selecionados por mim, filmes cristãos, para você espelhar com a sua TV e passar um sabadão com a sua família, vendo um filme que ajuda nas mudanças que você precisa fazer na sua vida. Nossa galeria de músicas, nosso estudo bíblico, nós temos um estudo bíblico. Essa semana nós estamos falando sobre as perseguições da igreja, as notícias também muito importantes que temos no nosso site. Você é nosso convidado. Inclusive essa mensagem que está aqui, como a mensagem de ontem da pastora Andréa, falando sobre as rejeições, vão estar no nosso site para que você possa ver direto de lá, no seu celular ou no seu computador, tá bom? E por último, e que não é menos importante, quero convidar você que nos acompanha a se tornar um anjo nesse ministério através do seu donativo, da sua oferta, do seu dízimo, fazendo isso de todo o coração e dando-nos condições de levar esse trabalho adiante, de levar essa obra adiante. Porque nós só podemos contar com você que nos acompanha aí e que acredita na nossa missão, que acredita no nosso trabalho. Estou convidando todas as pessoas a fazerem uma oferta durante esse ano de 2023, todos os meses, uma oferta de R$23 ou mais. Há pessoas que podem fazer com 30, 40, 50, 100 ou valores maiores, porque tem condições. Faça. Faça, porque Deus vai te abençoar. Demonstre a sua gratidão. E o Salmo 23 ele vai se cumprir na sua vida. Nada me faltará. Gente, prazer estar aqui com vocês. Obrigado por você ter ficado até o final. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na fé.